com essa gratidão e honra que eu trago para o palco nesse momento e que eu mais tenho orgulho de falar, que é meu sócio nesse empreendimento, Diego Virgílio! Quando pessoas se juntam, aliadas, com o mesmo propósito, objetivo, com a mesma linguagem, elas podem fazer o que quiserem! Ei, você que me ouve, se posicione! Aê! Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, estreando, né, esse hub de conexões. E realmente acho que Deus tem movido um novo tempo aqui sobre Alphaville. Há uma semana atrás eu estava começando o hub de conexões da Renascer. Então, assim, eu que faço parte da Dynamos, né? Então, assim, tem acontecido coisas maravilhosas. E com certeza vai ser um tempo de bênção aqui. Essa frase que eu falo no vídeo, obviamente não é uma frase minha, vocês devem conhecer muito bem, né? Quando pessoas se juntam aliadas em um único propósito, um único objetivo, em uma única linguagem, elas podem fazer o que quiserem. Isso, na verdade, foi uma pérola gigantesca que Deus soltou e nos deu de presente. E está lá no Velho Testamento, né? Ele desceu para ver o que os homens faziam. Então, você imagina o que os homens estavam fazendo, né? Para Deus, para tudo que ele estava fazendo, falar, não, deixa eu descer lá para ver o que os homens estão fazendo. Então, assim, vocês imaginam a preciosidade do que está acontecendo nesse versículo. Para Deus parar e ir lá. E ele desceu e viu que os homens estavam subindo uma torre. Não era isso que ele queria. Não era isso que estava preparado. Não era isso que era o desejo dele. Ele deixou muito claro que era para eles se espalharem pela terra, e não para eles construírem torre. Mas eles desobedeceram. E ali, naquele momento, só teve uma coisa que Deus pôde fazer para impedi-los. Olha que bizarro que é isso, porque senão eles poderiam fazer o que quiserem. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus teve que confundir a língua deles. Ou seja, se vocês aqui hoje, nessa pedra fundamental que a gente está lançando sobre essa igreja, vocês se unirem em propósito e linguagem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Isso é muito forte. Não tem limite. Não há limite. Isso está declarado. Há mais de 3, 4, 5, depende da teologia, né, pastor? Cada um tem a sua. Quantos mil anos lá atrás que foi escrito. O que é um hub? Um hub, quem conhece a peça hub aqui? Conhece, né? A peça hub ela é uma pecinha que ela é utilizada para interconectar computadores. O que é um computador? Computador ou um celular, que é a mesma coisa, ele faz exatamente as mesmas funções que o ser humano faz. Ele é uma replicação do ser humano. Ou seja, você pode ouvir, você pode ver, você pode fazer o que você quiser através do seu computador. E o hub, ele conecta computadores. Hoje a gente está começando uma interconexão entre vocês. E essa interconexão ela pode ser muito preciosa, preciosíssima, muitíssimo, ou ela pode não dar em nada. Depende do quê? Do hub ou dos computadores? Quem que vai mandar as informações para o hub? São os computadores. Os computadores mandam a informação, o hub pega, reúne, interconecta e liga essas informações. E o que os computadores fazem então? Eles servem o hub. Então eu quero começar com uma atividade aí. Pega seu celular, pega a caneta, escreva uma habilidade sua que você pode servir a esse hub. Uma coisa que você é bom. Fala, nisso ninguém dá conta de ser melhor que eu. Escreva aí. Eu vou dar um tempinho. O que você pode servir esse hub? Qual que é a sua habilidade? Qual que é a atividade? O que você pode fazer para beneficiar esse hub aqui? Vocês viram aí na apresentação, inclusive uma apresentação belíssima, fiquei lisonjeado. Eu fiz, né, um movimento com várias pessoas e nós arrecadamos e doamos mais de R$1 milhão. Isso só foi possível porque tinham várias pessoas servindo ao hub.
E ali a gente decidiu que a gente ia fazer algo diferente. Em 2020 eu tive minha primeira experiência de ir para a África, e aquilo mudou totalmente o modo com que eu via a vida. E eu falei, cara, temos que fazer alguma coisa, não vou esperar alguém fazer. Estava conversando mais cedo aqui com o pastor Tiago, ele falou, cara, nós temos aqui 4% do PIB, não sei se vocês sabem, mas a região de Alphaville concentra 4% do PIB do Brasil. Nós temos 4% do PIB, e não deram conta até hoje de tirar o cheiro do rio. Aí tem que vir um pastor lá de Brasília, chega aqui, se incomoda com o cheiro do rio, pesquisa que tem já vários mecanismos, pesquisa inclusive que isso faz mal à saúde, que isso pode gerar vários problemas. E nós temos 4% do PIB do Brasil aqui, não pensou nisso. Por quê? Não sei. Tem vários pontos que a gente pode analisar. Está esperando o governo, está esperando alguém se mexer, já acostumou. Agora eu quero te perguntar, o que você acostumou da sua vida? Qual que é o fedozinho que você sente que você já não liga mais? Tem algo por trás disso. Então assim, às vezes nós estamos aqui para fazer o que o pastor Tiago fez com relação ao rio. A gente está para te chacoalhar, para te incomodar, para falar, olha, tem um fedozinho aí, vamos parar com isso. Vamos resolver esse problema, vamos taxar essa ferida, vamos para o próximo nível, vamos para o próximo passo. E é basicamente isso que o Hub faz, ele interconecta pessoas para levar ele para um novo nível, seja através da troca de dados, troca de sangue, troca de suor, troca de esforço, troca de doações, troca de energia, troca de empenho. É basicamente isso. Nesse primeiro ano a gente fez o evento em 35 dias. O Jonas, foi a pessoa que me apresentou ali, ele chegou para mim e falou, você faz uns eventos aí, eu tenho um evento para você. Me mostrou um mapa mental do Allianz Parque. Só tinha um problema, o evento não tinha nome, ninguém conhecia a gente. Eu tinha recém mudado para Alphaville, ele também. E a gente tinha 35 dias para lotar o Allianz Parque. Todo mundo chegou para o Jonas e falou, você vai quebrar fazendo esse evento. Esse evento vai acabar com a sua carreira. Mas ele encontrou comigo, eu olhei, porque eu sou fissurado em números, eu olhei, eu falei, cara, essa conta fecha, precisa fazer apenas uma manobra. Em 35 dias a gente estava no Allianz Parque com sold out. E o mais legal de tudo, um dia eu cheguei para ele, e ali a gente já tinha pago a operação do evento, porque a gente tem cotas, então as pessoas que palestram, eles pagam cotas, a gente cotiza isso, paga o evento, a gente não dependia do valor de ingresso. E eu tinha acabado de ir para a África, certo? Ter uma experiência lá. E eu cheguei para ele, a gente ia arrecadar 30 mil reais, eu virei para ele e falei, cara, 15 mil, se a gente dividir 15 mil reais vai mudar a sua vida? Ele falou, não. Por quê? Eu falei, não vai mudar a minha também. Vamos doar esse dinheiro? Eu acabei de ir para a África, tive uma experiência incrível lá, assim, assado. E aí ele deu uma pirueta para trás. Assim. Ele falou, cara, eu morei 1 ano na África. E aí quando você coloca disponível, o que você encontra? Pessoas que estão disponíveis. Pessoas que entendem, pessoas que conectam. Qual que é a chance? Eu tinha visto ele 2 vezes quando ele me chamou para fazer esse evento. 2 vezes. E ali naquele momento, quando eu falei da África, ele tinha morado 1 ano lá. Então era para ser, era para acontecer. E foi incrível a transformação disso. No segundo ano, a gente não ia fazer, era um evento. A gente entregou o Allianz Parque lotado, maravilhoso. Deu um trabalho do cão para fazer. Foi muito trabalhoso fazer aquilo em 35 dias. E legal. O que a gente se propôs no segundo ano? Não fazer evento, vamos tocar a sua vida, ele tem as empresas dele, eu tenho as minhas e tal. Só que, às vezes, as coisas não saem como a gente planeja. Às vezes, as coisas que a gente tem que fazer não é muito bem, às vezes, o que a gente quer. E no segundo ano, ele me ligou, falou que estava com vontade de fazer um evento solidário. Eu falei, Arrasta? Ele falou, não, um outro. Eu falei, cara, estou aqui porque você precisar. Como que é esse evento? Ele me contou o evento. Eu falei, é o Arrasta, né? Bom, depois dessa ligação eu ia dormir, Arrasta, eu ia pro chuveiro, Arrasta, não parava de pensar em Arrasta. E aí fomos, em 45 dias, fizemos a segunda edição do Arrasta. E em vez de contar, eu vou mostrar para vocês como que foi. Pode soltar o segundo vídeo, por favor. Corre, que a gente junto talvez não demore. Fazer o bem
alegria estar começando novamente a servir no Arrasta Pra Cima, um evento solidário onde o nosso objetivo aqui é servir, trazer o maior número de pessoas para ter esse cunho solidário, porque agora é a nossa vez de gerar esse impacto no Brasil, na África e no mundo. Então, Arrasta Pra Cima Solidário. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Vão ser 3 dias intensos, onde a gente vai muito forte cumprir a nossa meta de R$1 milhão de doação, e ela vai ficar pequena nesse evento. Acompanha aí, vamos pra cima. Meu nome é Yezer e hoje eu ensino as pessoas sobre marketing digital nas redes sociais. Eu fui convidado aqui pelo Jonas, pelo Diego, para palestrar aqui no evento Arrasta Pra Cima. Cara, que incrível isso, que ação maravilhosa que o Jonas está fazendo. Parabéns aí pelo movimento que vocês estão causando. E muito obrigado por me chamar para fazer parte disso, fico muito honrado. E é um prazer poder ajudar outras famílias e crianças que precisam disso. Fala galera, Carol Pfeiffer aqui, acabei de sair do palco do Arrasta Pra Cima, um privilégio estar aqui com pessoas tão incríveis e ainda mais com um propósito maravilhoso que é esse. Um grande beijo pro Diego e pro Jonas e ó, parabéns, evento incrível com pessoas maravilhosas e com um propósito muito claro e que eu tenho certeza que vai ajudar muito mais gente. Todos os treinadores, todos os palestrantes que sobem naquele palco, o sentimento de poder retribuir aquilo que nós recebemos a todo momento de nossas vidas, eu acho que isso é a parte mais significativa de tudo que nós fazemos. Então, o meu sentimento de gratidão por vocês permitirem com que eu retribua isso para o mundo e para as pessoas, subindo naquele palco, fazendo aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu amo fazer. Então, gratidão pela luz que vocês têm, pela missão de vida que vocês têm, de proporcionar a todos nós que também temos uma missão de vida incrível para essas pessoas conseguirem perceber que elas também têm uma missão de vida incrível. Gratidão por me permitirem fazer parte disso. Vocês são incríveis. Arrasta pra cima. Primeiro eu quero agradecer ao Jonas e ao Diego a oportunidade, porque isso é uma oportunidade. Contribuir é uma oportunidade e contribuir é um privilégio para mim. Poder estar aqui no Arrasta Pra Cima, saber que vidas serão mais felizes, respirarão melhor, viverão melhor, porque aconteceu esse evento, Arrasta Pra Cima. E estar aqui é extraordinário, um público extraordinário, pessoas extraordinárias, e podendo contribuir com eles e com o Malawi, mas quem sabe, entende que crescer e contribuir são duas faces da mesma moeda, que você possa ter essa moeda com você, tá bom? Toda a criação espiritual foi colocada para que a gente possa governar, para que a gente possa exercer domínio. Não é um domínio para você exercer domínio sobre alguém, para você comandar essa pessoa. Isso é manipulação. É um domínio para você governar a sua vida, você governar as suas emoções, você governar quem você é, você governar os teus sonhos, você governar a sua vida financeira, você governar as coisas boas que a vida te tem.
Legal. Passa um filme na cabeça olhando. Em 45 dias a gente fez esse evento e eu tenho um ensinamento precioso do primeiro para o segundo arrasta, que é uma coisa tão básica, tão simples, e a gente esquece às vezes que trabalho solidário tem a palavra trabalho antes de solidário, né? Então é igual como qualquer outro business. Eu estou aprendendo agora, a gente está constituindo agora de fato, inclusive com um membro da igreja de vocês, o Dr. Léo, a gente está constituindo agora a associação, o Arrasta vai ser uma associação sem fins lucrativos, a gente vai constituir isso agora. E qual que foi a grande sacada, qual que foi o grande movimento da gente sair de 40 mil reais de doação para mais de 1 milhão no segundo evento? A meta. No primeiro a gente não tinha meta, era doe aqui ninguém doa. Doa aqui ninguém se mexe. A partir do momento que a gente colocou uma meta, e a gente foi atrás dessa meta, as coisas aconteceram. Foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. Então, uma história muito legal. Eu falei assim, no primeiro dia a gente levantou 200 mil reais. E aí vocês concordam que se a gente não tivesse jogado a meta de 1 milhão por 200 mil reais para 40 no primeiro ano, vai excelente, né? Mas a gente tinha meta. Segundo dia, sábado, finalzinho do dia, 400 mil reais, 10 vezes mais do que a gente arrecadou no primeiro ano. Só que tinha a meta. E aí, eu tenho um testemunho muito interessante desse segundo dia para falar. Porque eu olhei e falei, cara, não vai dar. 200, 400, amanhã é 600. Vamos ficar 400 abaixo da nossa meta. Não vai dar, não vai dar. Eu fui para o camarim, e ali eu abaixei, eu olhei assim, eu falei, Senhor, tá difícil. Botar uma meta muito alta. Ali naquele momento eu falei, não vai dar. E aí veio claramente uma voz assim na minha cabeça, falando, programa de embaixadores. Mas claro, assim, como se fosse programa de embaixadores. E aí eu fiquei meditando naquilo, eu falei, tá, mas eu prometo o quê? Nada. Promete absolutamente nada. Falei, tá, beleza. Programa de embaixadores, eu não vou prometer nada. Isso tem uma grande sabedoria por trás. Porque às vezes a gente fica preocupado em prometer, as pessoas esquecem do real sentido de doar. E ali eu fixei uma pessoa, falei, cara, vai ser um produto de 100 mil reais, porque é um produto. A gente tem lá, você doa uma casa na África, é um produto. Você vai lá, doa 10 mil reais, a gente constrói uma casa na África e você tem alguns benefícios, um jantar com o maestro João Carlos Martins, mentorias com o Paulo Vieira e assim por diante. Então eu falei, cara, vai ser um produto de 100 mil reais. Quem que vai ser? Eu não vou anunciar isso no palco. Se eu anunciar aqui, quem que vai doar 100 mil reais? Alguém vai levantar a mão aqui agora? Puta, eu esperava que alguém doasse. Pastor, vamos melhorar esses empresários aí. Não os empresários em si, mas o gesto da doação. A gente teve algumas pessoas que doaram 100 mil no Arrasta e foi um movimento incrível. Esse ano a gente vai ter algumas pessoas que vão doar $500 mil, só para vocês entenderem. Então assim, porque o movimento de doar, e essa outra sabedoria, não tem nada a ver com para quem você está doando, tem a ver com você. Isso eu fui aprendendo conforme eu Arrasta, como eu era mesquinho. Bom, meta. E aí, a partir daquele momento, eu localizei uma pessoa, falei para a menina que estava me ajudando, eu falei, ó, chega naquela pessoa, fala que ela vai ser a primeira embaixadora, 100 mil reais, assim, assado, papapá. Ela foi lá, falou com a pessoa, beleza. Estou entrando no camarim, ela puxa o meu braço, fala, Diego, logo para mim, né? Chegou uma menina aqui, falou que vai ter um programa de embaixadores, é 100 mil reais de doação. Falei, é isso mesmo, programa de embaixadores, você vai ser a primeira a doar 100 mil reais, subir no palco como embaixadora. Ela falou, então eu quero doar, mas eu não quero que fale que eu doei. Eu vou doar, tá tudo certo. Não, primeiro teve toda uma história, né? Ela foi no banheiro, ajoelhou, orou, sentiu paz, voltou. E ela falou que não queria ver. Eu falei, você tá maluca? Você tem que falar para todo mundo, a gente tem que divulgar isso, a gente tem que falar, a gente tem uma meta para bater. E ali ela comprou a ideia, topou falar. E naquele movimento a gente teve a nossa primeira embaixadora, foi de 400 para 500 mil no sábado. E ali no domingo a gente já teve mais 3 embaixadores, aí foi para 800 e começou um movimento maravilhoso e batemos a nossa meta de R$1 milhão em doação. Doamos metade para uma ONG na África, Fraternidade Sem Fronteiras, e os outros 500 mil para a ONG do maestro João Carlos Martins, a Fundação Baquiana, que ensina música clássica nas periferias. Já tirou várias... A gente teve um testemunho muito forte agora no evento de lançamento do Arrasta. Foi uma menina que foi formada pela fundação, ela falou,
20 anos, falou que a maioria das meninas as meninas, os amiguinhos dela, a maioria já estão mortos. Essa é a realidade da comunidade. E que ali, o que fez a diferença para ela estar viva, estar bem, ter um emprego, foi ela ter a disciplina do que é estudar música, ela ter um comprometimento, ela saber os valores dentro da música clássica, que eram muito diferentes dos valores das outras músicas que ela ouvia antes, e uma série de coisas. Então a gente realmente fica muito feliz de falar que a gente doou esse $500 mil e estamos montando um polo aqui na nossa região, na região de Barueri, do zero. Então daqui 3, 4 anos mais ou menos a gente vai ter a primeira orquestra jovem formada aqui em Barueri através das doações do Arrasta. Então isso foi uma grande vitória para a gente. Meta, vamos voltar para a meta. Eu quero que você escreva do lado aí de onde se escreveu o que você vai doar, o que você vai servir o Hub aqui. Qual que é a sua meta pessoal para o Hub? Qual que é a meta que você vai chegar ali no pastor Tiago e falar, Tiago, eu tenho isso no meu coração, vamos juntar pessoas que tenham isso também? Qual que é a sua meta para o Hub? Qual que é a sua meta com os empresários dessa sua igreja? Coloque aí. Porque sem meta fica muito vazio, sem meta fica solto. Sem meta é 40 mil, onde podia ser 1 milhão. Esse foi um ensinamento maravilhoso na prática que a gente teve. Outro ensinamento foi a arte do doar. Cara, quando eu virei essa chave, e não faz muito tempo que eu virei não, nossa, mas a minha vida se transformou de uma tal forma. O doar não tem nada a ver com quem você doa. O doar tem a ver com você. É o seu coração, o seu sentimento. As pessoas doaram 100 mil reais, elas não sabiam nem para quem iam. A gente foi com uma caravana esse ano na África, com 10 pessoas, ano que vem eu quero levar 50, vocês todos estão convidados. Não tem nada a ver com ajudar, a gente acha que a gente vai lá ajudar, a gente volta muito mais ajudado. Eu voltei agradecendo pelo meu chuveiro, depois de 10 dias tomando banho de canequinha. Então assim, só quem viveu essa realidade, quem foi, sabe o que é você chegar agradecendo pelo chuveiro. E esse movimento de doação é algo que realmente, ele movimenta o mundo espiritual. Não adianta nada você doar, seja lá o valor que for. Estou falando de cifras grandes, porque ali é um evento de empresários, estou falando de 10 mil reais, 100 mil reais. Mas pode ser 10, 20, não tem nada a ver com o valor que você doa, não tem nada a ver com a pessoa para quem você está doando, tem a ver com você. Cara. A doação tem a ver com você. Se você vem aqui e entrega uma oferta, inclusive está na Bíblia, né? Se você não se resolveu com o seu irmão, não adianta entregar a oferta. Mas assim, quando a gente percebe que há algo muito espiritual no movimento de você dar, de você servir, você tem vontade de dar mais. Eu virei uma chave gigantesca no evento de lançamento que a gente teve há 2, 3 semanas atrás. E eu estou gravando alguns podcasts com pessoas que fazem parte do ecossistema do Arrasta. Até convido vocês, hoje saiu um podcast incrível com o Léo Castelo, tem um grupo de 5.4 bi, um irmãozão, inclusive convidei ele para vir aqui, vamos ver se ele vem, né? Acredito que vai rolar. Então assim, nesses podcasts e no lançamento eu entendi algo que fez mudar o jogo das últimas semanas da minha vida. Uma pessoa que eu entrevistei, ele falou, todo mundo que me pede, eu dou 20 reais, seja na rua, seja no sinal, seja onde for. Mas eu não dou 20 reais das moedinhas que estão sobrando. Eu não dou 20 reais do que está ali parado. Eu não dou 20 reais que está na minha carteira com outro propósito. Eu pego, toda semana, eu pego 20 reais, eu grampeio uma oração. No caso, ele é católico, né? A oração das causas impossíveis. Eu grampeio uma oração. E todo mundo que me pede, inclusive ele citou a Bíblia, falou, está na Bíblia, né? Quando você pede, você pedis e recebereis. Todo mundo que me pede, eu entrego essa nota de 20 reais com uma oração. Isso move algo no mundo espiritual absurdo. Porque você se preparou para aquilo, você parou o seu tempo, você pensou, você nem sabe para quem você vai doar.
Isso se conectou profundamente do Arrasta. A gente chegou lá na África, tinha vezes que eu ficava constrangido. A pessoa chegava e falava assim, mas que amor é esse? Que você vem lá do teu país, que tem os problemas que tem lá, para vir aqui doar. Por que eu? As pessoas perguntavam. Por que eu? Na terceira pessoa que me deixou sem jeito, no porquê, eu falei, não, quanto que você orou para eu estar aqui? Aí eu reverti a situação. Ela falou, eu orei bastante. Eu falei, então tá. Então foi por isso. Sua oração foi atendida. Então assim, esse ato de você se preparar. Então eu recomendo a vocês fazerem duas coisas. Pela primeira vez na vida, seja nessa igreja, seja onde você quer. Faça uma doação que te incomode. Faça uma doação que force você a ir para o próximo nível. O ano passado, além de fazer todo o evento, eu com o Jonas ainda botamos 10 mil reais do nosso bolso. 10 mil reais. Então, a gente doou, né, fora todo o esforço ali. Então, assim, cara, faça uma oração. Isso me levou para outro nível, em todos os outros pontos da minha vida. Faça uma doação que te incomode. Seja aqui na igreja, oferte, seja numa obra, seja para alguém. Faça uma doação que te incomode. Que incomode você a ir para o próximo nível. Mas se prepare antes para essa doação. Se prepare, chegue com esse clima. Crie toda uma atmosfera. Veja para quem que você vai dar. Você vai dar o dinheiro junto com uma palavra. Você vai dar o dinheiro com uma oração grampeada. Se prepare para esse momento. Curta esse momento. Faça esse movimento. Faça isso de uma forma com que você esteja entregando ali muito mais do que dinheiro. Isso eu tenho certeza que vai virar muitas chaves na vida de vocês. A gente foi para a África, alguns meses atrás, com uma caravana de 10 pessoas, ver um pouquinho do que a gente fez por lá. E aí tem um vídeo que registra alguns pontos ali. Arrasta para cima, que faz o movimento arrasta para cima subir e crescer ainda mais, porque quanto mais a gente crescer, mais pessoas a gente vai poder ajudar. Estamos aqui em frente de uma das casas do projeto de acolhimento das famílias que habitam um campo de refugiados. E esse é um dos movimentos que o Arrasta para Cima apoia. Além dessa casa, foram construídas ou reformadas mais de 41 casas. Além de projetos de empreendedorismo, onde a gente injeta na veia dinheiro de microcrédito, onde eles empreendem, lucram e devolvem esse dinheiro para a gente reemprestar para outras pessoas. Então, além de doar, a gente está fazendo a economia circular para daqui a pouco eles estarem autossuficientes, se Deus quiser. E a gente queria agradecer todos que participaram do movimento até aqui e convidar você a convidar mais pessoas, chamar mais pessoas, trazer mais pessoas para esse movimento, para que a gente possa atingir muito mais pessoas aqui na África, junto à Fraternidade Sem Fronteira, no Brasil, junto à Fundação Baquiana e todas as outras ONGs que a gente vai poder atingir conforme o movimento for crescendo. Vem com a Arrasta e confere aí tudo que foi feito. Quanto mais você tem noção de quanto mais você crescer, mais pessoas você consegue ajudar? Porque ninguém ajuda ninguém pobre, cara. Ninguém ajuda ninguém ferrado. Não tem como. Às vezes você vai tentar ajudar alguém que está ferrado, você se ferra. Não, cara. A pessoa tem que querer. Essas pessoas querem, elas estão ávidas por isso. Elas estão afim. Eu chegava lá, a gente chegava, né? Eles são muito apegados a Deus. Você chega num barraco que não tem nada, está escrito na parede. E a gente fazendo uma oração, a pessoa não tinha comida, a pessoa não tinha colchão, a pessoa estava dormindo no concreto, mas ela dava graças a Deus que ela tinha um concreto para dormir, porque antes era barro, e caía na cabeça dos filhos dela. Então assim, nessa situação a pessoa vai lá,
sabe o que ela fala? A maioria das pessoas que a gente entrou, ela falou, olhe para as outras pessoas assim como você olhou para mim. Ela não pedia mais nada. Ela não pedia comida, ela não pedia um colchão, ela não falava mais nada além de olhe para as pessoas como você olha para mim. Então, quanto mais você crescer, mais poder ajudar. Mas para crescer precisa de uma coisa, organização. Organização. A gente estava falando sobre escala. Cara, eu sou viciado em processo de escalar. Consegui escalar com uma indústria só depois que eu entendi isso. Você precisa de organização. O que é uma empresa? São só duas coisas, anota aí. Pessoas e comunicação, não tem mais nada. Uma empresa são pessoas que se comunicam organizadamente, a fim de entregar um produto ou um serviço, acabou. A gente tem um mestre aqui para falar sobre isso, que vai falar depois de mim, que sabe falar muito melhor. Mas é só isso. Como que vocês vão conseguir escalar isso aqui? Como que vocês vão conseguir ajudar pessoas, impactar pessoas, se organizando? Então vocês podem atazanar o hub? Não. Vocês podem ficar fazendo doidura, falando que tem gente que se empolga, né? Se emociona. Não, cara. Tem que ter uma organização, tem que ter processo, tem que ter respeito. Aí começa a entrar ego no meio. Ah, eu quero fazer isso para ajudar por causa do meu ego. Não, cara. Entra no processo do hub. Como eu posso servir o hub? De uma maneira organizada, ordenada, porque sem organização não se escala nada. Nada, absolutamente nada. Vocês querem escalar? Vocês querem ajudar? E botem o foco em ajudar a igreja a crescer esse movimento. Naturalmente, vocês vão ser ajudados, vão crescer. Ah, eu tenho certeza que a maioria de vocês veio aqui para fazer network, para gerar negócio. Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Tenha isso como consequência. Vem aqui para ajudar as pessoas. Parece clichê, mas não é. Não é. Quando você quer ser ajudado, você está no movimento de escassez que só vai atrapalhar a sua vida. A hora que você sai desse movimento e entra no movimento de ajudar e servir a estrutura, isso aqui custa, gente. Quanto vocês acham que custa uma estrutura dessa? Eu doei $100 numa igreja que eu fui lá no Malawi. O cara nunca tinha visto uma nota de $100 na vida. Ele olhou aquilo e falou, meu Deus, ele botou piso na igreja inteira com $100. Eu nunca imaginei que $100 poderia botar piso. Então vocês têm noção de quanto custa isso? $100 no Malawi eu botei piso numa igreja inteira. Inteira. E olha o movimento de servidão, eles estão passando fome, são refugiados, eles não podem sair do campo, eles não têm oportunidades. O pastor vai lá, pega os meus $100, em vez dele botar na casa dele, ele bota para a igreja. Obviamente, né? Senão ele ia se dar mal. Mas enfim, cara. Olha o que o cara está pensando nas pessoas entrarem, em ter um templo de Deus que acolha mais pessoas, em levar o evangelho. Olha esse movimento de servidão, se vocês não tiverem isso por esse hub que está se formando aqui, isso aqui naturalmente não vai crescer. Nem o hub, nem vocês. Então venham com esse movimento de doação, de realmente olhar como que de uma forma organizada e sistematizada, comandado pelos líderes, eu posso auxiliar isso aqui. Não é baderna, não é bagunça, não é empolgação, não é ninguém. Não é vamos doar, coitadinho, não tem nada disso, cara. Você vai olhar as ONGs aí, eles dão pau em muita empresa. Muita empresa, cara. Uma organização de 6 países, é uma multinacional, a ONG que a gente ajuda lá, a Fraternidade. Você tá maluco? 6 países os caras auxiliam. Então, assim, tem um movimento empresarial gigantesco por trás de uma ONG séria, por trás de um trabalho desse. Venha com esse sentimento, esse é o meu convite para vocês. Tem uma foto aí? Essa foto impactou muito e mexe comigo todas as vezes que eu olho para ela. Quando a gente estava lá no Malawi, nessa semana que a gente foi, há 2 meses atrás mais ou menos, a gente fez um movimento no nosso Instagram, de arrecadar mais doações. Em uma semana a gente levantou R$100 mil, só com o nosso relacionamento, com o nosso network. Olha como é importante relacionamento e network com pessoas boas e certas, né? Isso é gostoso do Arrasta, vocês piram? Cara, é um ambiente tão gostoso, que ninguém que vai para um ambiente de doação, é uma pessoa que não vale a pena. Não rolou a foto? Depois vocês entram no meu Instagram que está lá essa foto. É uma foto que estou eu, uma senhora, com os 9 filhos dela, a casa de barro dela atrás caindo, e nesse movimento que a gente fez nessa semana de arrecadar R$100 mil, a gente escolheu essa mulher para receber uma das casas. E a gente dividiu o dinheiro que a gente doou, mais de R$1 milhão, em 3 partes. A primeira a gente reconstruiu 41 casas. A segunda parte a gente investiu num projeto chamado Mães do Campo.
E a terceira parte a gente fez microcrédito. Nunca tinha sido feito isso na África, nós somos os pioneiros lá. A gente emprestou $150 para as pessoas irem lá comprarem tomate para vender na feira e terem o lucro. E com esse lucro eles devolvem o dinheiro e daqui a pouco a gente vai lá e reempresta esse dinheiro. E a economia circula. A ONG ficou com medo de fazer. Falaram, e se não devolver? Eu falei, tá bom, se não devolver, fomentou. Todo mundo já está devolvendo dinheiro. Todo mundo já está devolvendo $150. E lá não tem contrato, não tem nada dessas coisas. Lá é no gogó. E funciona, cara. Eles honram. É lindo de ver. Diego, por que vocês ajudam a África? Vai para a África que você vai entender. É absurdo. E hoje a gente está no movimento também de ajudar 3 ONGs brasileiras. Esse ano são 4 ONGs que nós vamos ajudar. Inclusive tem uma história legal com uma pessoa, com um membro da igreja de vocês. Vocês devem conhecer o Paulo Vieira. Ele chegou no evento ano passado, foi, colaborou, deu aquele show dele, fez todo aquele movimento e tudo mais, postou, repostou, fez tudo que ele podia, levantamos 1 milhão e doamos para 2 ONGs. Eu não sabia que ele tinha uma ONG, e ele não falou, em nenhum momento, que ele tinha uma ONG. Olha lá a foto. Cara, essa mulher já está com uma casa de concreto, tá? Essa casa não existe mais. A hora que eu peguei e falei para ela que ela ia ganhar uma casa, ela ficou feliz, fiz uma oração. Não, mas além da casa, nós vamos te dar um emprego durante 1 ano no projeto Mães do Campo. Ela começou a chorar desesperadamente. Ela falou, eu não acredito que eu vou ganhar um emprego. Eu falei, mas você ganhou uma casa? Ela, não, mas eu não aguentava mais me prostituir para comer. Então, graças a Deus, porque eu não aguentava mais andar, olhar para cima. Eu estava em ponto de desistir da vida, porque eu não aguentava mais essa vida que eu estava levando. Então, assim, foi uma coisa que me arrepia de uma maneira louca. A gente descobrir que tem gente fazendo o que faz, esse tipo de coisa, por causa de um pedaço de pão. É bizarro. Então, é um projeto que a gente vai investir muito, né? Para dar uma dignidade. Muitos dos filhos dela, né, vieram dessa situação, não vão saber nem quem são os pais. Então, com certeza a gente impacta e está impactando essas pessoas. Paulo Vieira, cara, você acredita? O cara parou a agenda dele, ele estava chegando acho que estava vindo de outro país, ele estava cansado, ele foi, ajudou, e não falou que tinha uma ONG. Eu fui descobrir depois. E aí eu falei com ele, Paulo, você tinha uma ONG? Você tem uma ONG? Ele falou, tenho. Fui pesquisar a ONGzinha do Paulo. O cara botou na cidade que tinha o maior índice de criminalidade do Brasil. Caiu 50% o índice depois da ONG dele lá. Esse ano, uma das ONGs que a gente apoia é a ONG do Paulo Vieira, Instituto Paulo Vieira. Inclusive, além de caravana para a África, teremos caravana para o Nordeste também, para ir lá. Na mesma semana do Método CIS Fortaleza, a gente ir lá e conhecer a ONG, conhecer o trabalho e ver o que foi feito com o dinheiro que a gente levantou esse ano. Eu acho que assim, cara, a grande mensagem que eu queria deixar aqui nessa noite para vocês, contribuam, de fato, se entregue suas habilidades de uma forma ordenada, que tudo vai dar certo. E só para finalizar, essa mesma habilidade que vocês colocaram no papel, essas mesmas metas que vocês se comprometeram aqui hoje, a doar por esse hub aqui que está se iniciando, façam a mesma coisa na sua casa. Como que você pode usar essa habilidade na sua casa? Como que você pode traçar metas com a sua família para vocês multiplicarem lá o que vai acontecer às terças-feiras aqui? Valeu, pessoal. Obrigado. Uau! Obrigada, Diego. Uau, nós somos a resposta, não é? Para os problemas das pessoas. E quando nós nos colocamos na posição de responder os problemas das pessoas, aquilo que a gente precisa nos encontra. Obrigada por compartilhar. E a generosidade é a chave do mais. Aplauda mais uma vez. Essa é uma noite de inspiração para a gente. E eu quero te estimular a passar ali na nossa livraria e adquirir esse livro do Chris Vallotton. É uma visão bíblica sobre dinheiro, pobreza, riqueza e prosperidade. Como você atrair uma mentalidade de abundância para a sua vida e entender que a prosperidade, ela começa de dentro para fora.
Sem mais delongas, eu quero apresentar aqui ele que dispensa apresentações, é uma prata da casa, André Menezes, empresário e mentor de empresários, empresário há mais de 20 anos e conselheiro em 11 empresas. André Menezes é CEO e fundador da Império Grupo, uma holding de desenvolvimento empresarial. Criou o método Imperium para transformar empresários de milhares em mega empresários de milhões e que governam seus mercados. Atualmente, André Menezes já treinou mais de 52 mil empresários de forma presencial e online, por meio dos seus programas e mentorias, treinamentos e imersões, sendo que a sua principal missão é ajudar pequenos e médios empresários a ter empresas mais estruturadas, lucrativas e livres. Recebam com uma salva de palmas ele, André Menezes. Obrigado. Ela falou que queria me trazer até aqui para me dar sorte. Eu que não ia negar, né? Tudo bem, gente? Lá na nossa empresa, a gente tem um traço cultural que a gente não fala bom dia, a gente fala maravilhoso dia. Simplesmente porque a gente acredita que a vida precisa ser muito mais do que boa, né? Por exemplo, você gostaria de ter uma boa empresa ou uma empresa maravilhosa? Uma empresa maravilhosa. Você gostaria de ter uma boa lucratividade ou uma lucratividade maravilhosa? Então, a gente sabe que a nossa palavra tem poder, em Provérbios cita isso de várias formas e muitas vezes. Então, todos os dias a gente declara maravilhoso dia. Às vezes é por motivação, às vezes é por fé mesmo, porque está precisando ali. Então, podemos começar essa noite com maravilhosa noite? Pode ser, gente? Maravilhosa noite, senhoras e senhores. Já faz um carinho no ombro da pessoa que estiver com mais cara de milionário do lado. Fala, que bom que você veio aqui. Que gostoso que a gente está aqui, né? Que coisa boa. Olha que honra poder estar aqui, né? Quanta coisa boa que o Diego trouxe aqui. Quanta coisa boa, né? Deus dá semente àqueles que semeiam, né? Uma chave de prosperidade, se não a maior chave de prosperidade que existe. Eu acho que não tem formas mais apropriadas de quebrar crenças de escassez, senão com doações. E quanta honra poder estar aqui. Primeiro culto de empresários da CN. Eu tive a minha vida, a minha história empresarial escrita em cultos de empresários das igrejas. Cada igreja que eu chegava eu falava, que dia que é o dos empresários? Eu acho que eu já fui em tudo quanto é tipo de culto de empresários, vocês possam imaginar. E que honra poder estar aqui. E aí hoje, eu estava orando, né? Que responsabilidade. Eu tenho o hábito de falar com bastante empresários. Eu falo com empresários em centros de convenções, em eventos, em auditórios, em hotéis, em empresas, em grandes eventos, em pequenos eventos, mas não existe lugar mais apropriado para falar com um empresário e de empresários, senão numa igreja. Até porque ser empresário no Brasil só pode ser algo espiritual. Não existe nada racional que justifique ser empresário no nosso país. Concorda, gente? Sim ou não? Concorda? Não é possível que alguém conscientemente, racional, adulto, tome a decisão de abrir uma empresa, senão por um chamado espiritual, mesmo que seja secreto, ela não saiba ainda. Então estou aqui já para te dizer de cara, ser empresário é um movimento e é um chamado espiritual. E eu estava hoje orando assim, eu queria poder bater um papo aqui com vocês de empresário para empresário. Eu sei que eu estou com um uniforme de palestrante e tal, mas eu queria poder bater um papo de empresário para empresário aqui. Queria poder abrir meu coração e falar de algumas das crenças mais profundas que eu tenho cultivado, algumas das crenças que Deus plantou no meu coração e algumas das crenças que foram plantadas por Deus e que têm gerado alguns dos frutos mais poderosos de resultados tangíveis da minha vida em todos os aspectos. E eu queria poder bater esse papo. Pode ser um papo de empresário para empresário, gente? Sim ou não? Pode ser esse papo assim? Beleza? Dá uma cotovelada no amigo, então fala, vai ser só um bate-papo aqui, então fala para ele aí. Já para me deixar um pouquinho mais tranquilo, eu peguei na mão da minha esposa e falei, eu estou nervoso. Ela falou, não é possível. Eu falei, não, eu estou nervoso. Porque
Porque fazer uma palestra, falar sobre gestão, sobre lucratividade, sobre marketing, sobre vendas, sobre estrutura organizacional, sobre planejamento estratégico, é relativamente fácil, porque eu falo de algum nível de conhecimento que eu tenho adquirido na minha vida. Eu tenho investido os últimos anos da minha vida, muito tempo, muita energia e muito dinheiro para poder adquirir bons conhecimentos, para poder ensinar sobre isso. Mas hoje à tarde eu gastei bastantão de tempo orando, porque eu não queria trazer mais conhecimento. Eu não queria que fosse alguma coisa de mim. Eu queria que fosse alguma coisa que pudesse alcançar pontos da sua vida, da sua existência, das suas empresas, dos seus sonhos e da sua visão. Eu queria que aquilo que eu pudesse falar aqui, que eu pudesse ser um canal para coisas que a minha competência não justificasse, que o meu conhecimento não justificasse, que a minha inteligência ficasse longe daquilo que eu gostaria que Deus pudesse fazer nas nossas vidas nessa noite. Então é por isso que eu estou nervoso, porque eu estou aqui para poder representar algo que eu não sou capaz de explicar, que a minha competência não justifica, sabe? Por isso que tem que ser um bate-papo aqui para vocês me ajudarem. E eu estava lembrando hoje, alguns anos atrás, por volta de 2007, se eu não me engano, eu e minha esposa, a gente fazia parte de uma igreja aqui no Alphaville. A gente tinha acabado de chegar na igreja, recém-convertido, a gente tinha passado por outras igrejas, mas eu não tinha entregue verdadeiramente meu coração ainda para Jesus, e aquela igreja foi um tempo muito especial. Nós ficamos 8 anos numa igreja que infelizmente não tem mais aqui no Alphaville, Igreja Cristã de Alphaville, ICA. E aí eu lembro que lá naquele comecinho, no Primeiro Amor, a gente indo num seminário, numa aula que tinha lá, se eu não me engano era de quartas-feiras. E aí a gente lá e aprendendo sobre a Bíblia ali, um grupo bem pequenininho assim. E aí um dia foi uma ministração, aí veio um irmãozinho lá, um diácono da igreja orar por mim. E ele colocou a mão em mim, e ele orou, ele falou um monte de coisas. Mas uma das coisas que ele falou, Deus me mostra Ele te levantando como um profeta no meio dos empresários. Muito doido isso, né? E eu estava com uma camisetinha ali, eu não estava com roupa de empresário, eu não estava com cara de empresário, e provavelmente ele não sabia que eu não era empresário. Provavelmente ele não sabia que eu tinha quebrado 2 empresas até então. Provavelmente ele não sabia que a gente estava endividado, que nosso nome estava sujo. Provavelmente ele não sabia que naquela circunstância a gente tinha perdido 2 carros com busca e apreensão. Provavelmente ele não sabia que a gente estava em anos de um processo de tentar se recuperar de uma empresa que nós tínhamos quebrado há alguns anos atrás. Provavelmente ele não sabia da realidade da minha vida, que eu era um improvável. Provavelmente ele não sabia que minha mãe já tinha me dado água com açúcar na mamadeira lá na infância. Provavelmente ele não sabia que a Eletropaulo ia cortar a luz da minha casa um monte de vezes lá na infância. Provavelmente ele não sabia de todas as coisas que eu tinha vivido na minha vida e que não existia nada palpável que era capaz de provar que eu seria um empresário no futuro, quanto mais um profeta no meio dos empresários. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus não está nem aí com o nosso passado. Deus não está nem aí com o quão difícil estão as situações. Deus não está nem aí com os erros que a gente cometeu lá atrás, com os desafios que a gente passou. Ele está preocupado de verdade com a visão que Ele enxerga para mim e para você, que é muito maior e muito melhor para o nosso futuro. Você crê nisso? Você crê nisso? E muito doido, né? Um profeta no meio dos empresários. Eu acho que eu não sabia nem o que era ser profeta, e talvez eu nem saiba direito ainda. E eu não tinha a mínima condição de acreditar que eu voltaria a ser empresário. E olha que interessante, né? Hoje, direto e indiretamente, mais de 600 empresários mensalmente administram suas empresas debaixo dos meus conselhos, nos nossos grupos de mentoria. Tive a honra de treinar presencialmente mais de 22 mil empresários no nosso país nesses últimos 5 anos. E a gente está num momento delicado e importante. Quem percebe que a gente está num momento importante e delicado? Quem percebe isso? E eu quero falar nessa noite sobre uma das palavras que eu mais tenho ouvido e que eu mais tenho dito. E até um irmão me encontrou ali agora há pouco no banheiro e falou: parabéns pelo seu posicionamento, que bacana o seu posicionamento. Nesse final de semana eu perdi alguns milhares de seguidores, porque contra a vontade do meu marketing, eu me posicionei na internet, falando um pouco daquilo que eu acreditava sobre política e
e declarando ali os meus votos. E hoje eu mandei uma mensagem no grupo do marketing, falei, se prepara que eu vou me posicionar mais. Eu estou preocupado de eu ser demitido da minha própria empresa até o dia da eleição lá. Perde-se muita coisa, não é? Mas, repete comigo, posicionamento é igual a responsabilidade. O meu posicionamento define o nível de responsabilidade que eu estou disposto ou que eu sou capaz de assumir em um momento, em uma época, numa família, numa empresa, num projeto, num empreendimento. E Deus tem me chamado para um novo posicionamento. Deus tem falado comigo nos últimos meses, nas entrelinhas, nas minhas orações, através de ministrações, sobre um novo posicionamento. É sobre isso que eu quero falar aqui. Eu trouxe uma colinha aqui. E há uns anos atrás, eu ouvi falar da história de José. E já ouviram José ali? José no Egito, não é? E José é apaixonante, não é? Eu li para os meus filhos a história de José, e eu me encantava com a história de José, porque José é um dos primeiros empreendedores que a gente conhece na Bíblia. Primeiro que é um cara que sonha com coisas que ele não é nem capaz de explicar, e ainda sai contando para a família o sonho dele. É muito doido isso. E essa é uma característica do empreendedor. Ele sonha aquilo que ele não é capaz de explicar, ele conta coisas que as pessoas não são capazes de compreender, e muitas vezes ele sofre por conta daquilo ali, porque ele é um inexplicável, ele é um incompreendido no meio de tudo aquilo ali. E aí você já conhece a história de José. José foi lá, teve um sonho, contou para os irmãos ficaram com ódio dele, contou o sonho para o pai não gostou muito. Aí um dia os irmãos, com algum nível de atrito ali com ele, para não usar palavras mais pesadas, criaram um plano do mal para jogar José dentro de um buraco. E aí José, todo inocente, foi lá, jogaram no buraco. José não morreu ali na hora que ele caiu, e decidiram vender ele como escravo. Aliás, um dos irmãos de José falou, não, peraí, vem cá, vamos vender ele, vamos matar ele, não. E aí José foi vendido como escravo. José foi para o Egito. No Egito ele foi comprado, foi levado para a casa de Potifar, um líder lá, um general, sei lá, esqueci o que ele é agora aqui. E aí José passa a governar na casa do cara. E você já sabe a história, a casa do cara começa a prosperar por causa de José. A esposa de Potifar foi lá, deu em cima do José, criou um esqueminha ali. José saiu fugindo, ela disse que ele tinha tentado pegar ela ali à força, sei lá, e ele foi preso. Olha só que interessante, Potifar não acreditou na esposa dele. Potifar conhecia o caráter de José, senão ele teria matado José e não teria mandado José ser preso. Ele acreditou em José, mas ele tinha que fazer alguma coisa, e mandou José ir preso. Bom, José foi para a cadeia. A Bíblia diz que José começou a governar na cadeia. José era preso, foi preso na cadeia, mas a chave da cadeia estava na mão dele. Olha isso, olha o que é um empreendedor. Está no meio da crise, está preso, está com todo o desafio do mundo. A mulher do Potifar está lá, mas o cara está governando. Aí beleza, tem a parada do sonho, copeiro, cozinheiro, o cara teve um sonho. Aí de repente Faraó, o líder daquela época, o maior empresário daquele momento, teve um sonho, ninguém revelava o sonho, ele ia matar, ele chamou todo mundo, total, ninguém ia. Aí alguém falou, tem um carinha na cadeia, que o cara é bom de sonho, eu acho que ele pode ajudar. O Faraó manda chamar José. Aí José chega, dá um trato nele, aparência, faz a barba, chega na frente de Faraó. Aí Faraó fala para ele, olha, eu tive um sonho, você é capaz de decifrar meu sonho? José fala, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, sim. Olha o posicionamento. Na oportunidade que José teve de sair da cadeia, na hora que José teve a chance de se promover, na hora que José teve a chance de falar, agora eu dou a volta por cima, ele falou, eu não, mas o meu Deus sim. Naquele momento, José podia ter revelado toda a identidade de vingança, toda a identidade de arrogância, toda a chance de dar a volta por cima, mas ele decidiu revelar em primeiro lugar a identidade do pai dele que vivia dentro dele. E olha que posicionamento,
Aí beleza, Faraó conta o sonho. Espigas magras, espigas saudáveis, vacas magras, vacas bonitas. E aí ele revela o sonho. Olha só, ele revela o sonho. Ele revela o sonho. Espiritualmente, ele busca em Deus um nível de sabedoria. Ele revela o sonho, é uma parada espiritual. Ele conta o sonho e tal, revelou o sonho. São 7 anos de fartura, depois 7 anos de pobreza. Ali já tinha resolvido tudo. Ali ele já tinha feito a parte espiritual. Aí ele falou, mas... Aí José se posicionou como um governante. Ele falou, aí eu vou ler aqui para vocês. Essa aqui é a parte que mexeu comigo na parada. Se eu tinha colocado aqui, eu tinha pedido para mandar aqui, porque eu acho muito legal quando o pastor vai falar um versículo aqui e alguém coloca ali atrás. E eu falei, é hoje que eu vou fazer isso daí. Tá? Para fechar, só tinha que ter alguém tocando ali o pianinho, que aí é muito legal. Não precisa não, tá bom? Não precisa não, mas se quiser, brincadeira. Gênesis 41, versículo 33. José falando para Faraó. José revelou o sonho. Aí ele chega e fala, Faraó, portanto Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Não, olha isso. Faraó, previna-se, quando? Agora. De um homem entendido e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Olha José, gente, olha o nível da sabedoria. Aí, versículo 39, aí ele foi lá, falou o plano. José deu a estratégia empresarial. José trouxe o plano estratégico. Deus já tinha revelado o sonho para José. Eu acho que José falou, opa, 7 anos, o que pode ser feito? E José montou um planejamento estratégico. Falou, vamos lá, tal, a quinta parte, acumula aqui, guarda, depois a gente vai vender. E aí foi indo a parada. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão entendido e sábio como tu. E aí a Bíblia diz que Faraó foi lá e selou o governo sobre a vida de José e colocou ele como governador de toda a terra. E aqui, há um tempo atrás, Deus falou comigo que são nos momentos de crise que Ele levanta os governantes. Deus tirou José da cadeia, não foi só para honrar José, não foi só para prosperar José, ou só para compensar José por conta do que ele tinha passado. Isso acabou acontecendo. Deus levantou José no momento das maiores crises da história do mundo naquela época, para poder colocar comida na mesa do povo. Quem que é o empresário nesse tempo? O empresário é um governante que no momento de crise, ele se posiciona para poder contribuir, para acabar com a fome, para acabar com os desafios, para acabar com a escassez, para acabar com a pobreza nesse tempo de crise aqui. É tempo da gente se posicionar, é tempo da gente declarar diante das autoridades qual é a nossa identidade, filho de quem a gente é, declarar quem a gente serve, declarar em sabedoria, buscar a revelação de Deus, mas colocar a nossa visão estratégica, que Ele já colocou dentro da gente, para que a gente possa propor soluções para problemas complexos e fazer a diferença nesse tempo aqui. José salvou toda a família dele da fome, que tinha rejeitado ele e aprontado com ele. José salvou toda a terra do Egito através das suas estratégias. José vendeu os alimentos, porque quem paga toma governo. Ele vendeu os alimentos, as pessoas, acabou o dinheiro, as pessoas deram as propriedades, as pessoas se venderam como escravo. E José comprou as pessoas como escravo e ensinou as pessoas um método de prosperar e deixou com que as pessoas fossem livres a partir do conhecimento. Está na hora da gente se levantar. Não é lá, né? Então um negócio espiritual acontecendo aqui. Eu estou ouvindo música que não estão tocando aqui. Está na hora da gente se posicionar como os governantes dessa geração. Está na hora da gente entender o porquê que a gente foi chamado. Sim, vai prosperar. Sim, vai ficar milionário. E Deus não está nem preocupado
Ele é o dono de tudo. Mas Deus está preocupado com o tamanho do chamado que você vem para poder cumprir, com a responsabilidade, com o posicionamento que você assume. Porque cada empresa é uma plataforma de transformação de vidas e de famílias plantadas no meio da sociedade. Qual é o primeiro contrato que você assina quando você abre uma empresa? Qual que é oficialmente? É um contrato social. Então, peraí, aquilo ali é um papel, um documento, é um contrato de um compromisso que você está assumindo com a sociedade, de fazer diferença na sociedade. Por acaso você enriquece também. Cada empresa, cada empresário é um ponto de transformação de famílias. Nós temos a responsabilidade com as pessoas que trabalham com a gente. Um empresário cristão é uma Bíblia em movimento dentro da tua empresa, mostrando através das suas atitudes quem é Cristo na vida dele. Porque, gente, domingo de manhã aqui é facinho ser crente. Você coloca uma roupinha de crente, você dá a mão para a esposa igual um crente, você levanta a mãozinha ali, canta a música de crente aqui, e todo mundo olha para você e fala: o cara é crente. Eu quero ver ser crente nos bastidores da empresa, quando você recebe uma oportunidade para poder pagar um negocinho diferente e receber uma oportunidade especial. Eu quero ver a hora de ser crente quando a chapa esquenta e você tem um boleto do governo que você fala: caramba, esse DAS aqui é maior do que o lucro que eu tenho recebido. Quando a chapa esquenta no meio de uma crise, aí a gente descobre quem reina na nossa vida e quem vive dentro de nós de verdade. Poucas oportunidades as pessoas vão ter de ver Cristo na sua vida de forma tão viva, de forma tão prática, de forma tão real, quanto nos bastidores da sua empresa, no seu dia a dia, através do seu posicionamento. Faz sentido, gente, esse papo até aqui, sim ou não, gente? Faz sentido? Repete comigo então: posicionamento. Dá uma olhada pro rosto do amigo lá, vê se ele tá com cara de posicionado aí, vê mais ou menos aí como é que tá. E aí, repete comigo: você será lembrado, mais forte, você será lembrado na eternidade pelo posicionamento que você sustenta aqui na terra. Aí, um pouquinho mais na frente, lá na Bíblia, tem outro cara que eu sou fã. Obviamente, depois de Jesus Cristo, esse cara é um dos que eu sou mais fã. Davi, já ouviram falar? Davi é top, né, gente? Davi é top. E Davi, ele é o rei mais conhecido da história. Tem gente que não acredita na Bíblia, mas acredita em Davi, sabia disso? É doido. Tem gente que não acredita na Bíblia, mas lê a história de Davi para os filhos em casa, não é? Depois de Jesus Cristo, Davi é o nome mais citado da Bíblia. Davi foi o cara que derrubou o gigante, sim ou não, gente? Sim. Davi foi o cara que foi lá e transformou em rei. Tem um monte de histórias legais sobre Davi, mas Davi tem um monte de adjetivos incríveis: rei, guerreiro, adorador. Davi foi o cara. Mas tem um adjetivo sobre a vida de Davi, existe um posicionamento sobre a vida de Davi que a Bíblia só fala sobre ele no Antigo e no Novo Testamento. O que é? Um homem segundo o coração de Deus. Caracas, o que vão falar sobre você quando você não estiver mais aqui? Qual é a marca que você vai deixar nessa geração? Porque marca não é a logomarca da empresa. Marca é o que dizem sobre a gente quando a gente não está presente. E o que vão dizer sobre a gente quando a gente não estiver mais aqui? Esses dias eu vi que parece que existe um ditado egípcio que um homem ele morre por 2 vezes. A primeira vez que um homem morre é quando suas funções vitais param de funcionar. Morreu. E a segunda vez é quando o seu nome é citado aqui na terra pela última vez. Quanto tempo vou continuar falando sobre você depois que você não estiver mais aqui? Esse é um dos motivos pelo qual Jesus é imortal, né? A gente continua falando sobre ele o tempo todo. E o posicionamento que a gente define aqui na nossa vida vai determinar o que vão falar da gente depois que a gente não estiver mais aqui. E Davi fez um monte de coisas legais. A história conta que Davi era um irmãozinho improvável. Um dia,
saco de Saul ainda. Vem cá. Aí tem o próximo versículo, 1 Samuel 13, 14. Saul pisou na bola, e aí a Bíblia diz o seguinte: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si. Aqui é Samuel falando para Saul: já tem buscado para si o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Olha isso. E aí Deus vai lá e fala para Samuel ungir alguém da casa de Jessé. Samuel não sabia quem era. Aí você já sabe a história. Veio o primeiro, forte, bonitão, não é esse. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Chama um, chama um, chama um, chama um. Samuel falou: acabaram os seus filhos, não tem mais um. Chama ele, senão a gente não senta na mesa. E aí entrou Davi. Aí Deus falou: aí Samuel vai lá, muito paciente, unge Davi. Sabe o que é interessante? Em nenhum lugar da Bíblia, pelo menos até onde eu procurei, diz que Samuel falou para Jessé: eu vim ungir o rei aqui. Não falou isso. Eu vim ungir os seus filhos. E Samuel não ungiu Davi e falou: a partir de agora você é o rei. Não diz isso. Eu acredito, pelo que eu percebi ali, que Davi não sabia que estava sendo ungido a rei, porque ele foi ungido por Samuel e voltou para as ovelhas. Ele não foi para o palácio, ele não foi fazer um curso de rei, ele não foi fazer uma pós-graduação. Não, ele voltou para o meio das ovelhas. Mas a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo se apossou dele. E aí, Davi matou o leão, Davi matou o urso, e aí chegou naquela grande cena, né? Ele e Golias, 40 dias o gigante, o inimigo lá, falando, acusando, posicionava do exército de Israel. A Bíblia diz que Saul, que era o rei antes de Davi, era o maior entre eles. Saul era tipo um gigante do exército de Israel, segundo a Bíblia. Era o maiorzão entre eles. Então Saul deveria ser o cara levantado para poder matar aquele gigante, porque ele era o maior entre os exércitos de Israel. Só que Saul se acovardou. E quando a gente se acovarda diante do posicionamento e da responsabilidade que Deus nos dá, a gente pode parar diante da covardia, mas Deus não vai parar a obra dele por causa da nossa covardia. Ele vai levantar alguém para fazer o que a gente não está querendo fazer. E aí, o menininho vai lá, Davi, você já sabe a história. Mas olha só que interessante. Davi estava lá diante de Golias. Eu sei que tem algumas teorias que diz que Davi era atirador, Davi era da artilharia, Saul era da infantaria, o Golias, o gigante, era da infantaria. Mas pensa você, um adolescente, diante de um gigante especialista em matar gente. Golias era um gigante famoso, especialista em matar guerreiro, e eu sou só um adolescente. Eu acho que Davi chegou na frente de Golias e falou: esse cara aí é grande. Só que quando Davi olhou meio que para o lado assim e viu Deus, ele falou: esse cara aí é pequeno. E naquele momento ali, provavelmente Davi não olhou para o tamanho dele diante do gigante. Naquele momento ali, Davi olhou para o tamanho da posição que ele ocupava no coração de Deus. Para a gente se posicionar nesse tempo aqui, não adianta a gente olhar para fora, não adianta a gente olhar para a crise, não adianta a gente olhar só para a política, não adianta a gente olhar para o concorrente, não adianta a gente olhar para o quão difícil estão as coisas. A gente tem que parar um tempo e olhar para o tamanho da posição que eu e você ocupamos no coração de Deus. Porque essa posição do coração de Deus vai levar a gente para lugares que a gente jamais imaginou. Repete comigo: posicionamento. E para poder fechar, eu falei sobre José, eu falei sobre Davi, e eu quero falar sobre um outro personagem muito poderoso nessa história toda, e é você. Nós fazemos parte dessa história.
Nós fazemos parte daqueles que foram escolhidos por Deus para poder enxergar o que as pessoas não são capazes de enxergar. Nós fazemos parte de um grupo, de um exército, levantados por Deus para poder fazer diferença num tempo, no meio de uma crise, e ajudar as pessoas a prosperarem, independente do que acontece no mundo. Nós fazemos parte daquele grupo de pessoas que Deus entrega uma estratégia, entrega um nível de sabedoria para poder fazer coisas que os outros não são capazes e não têm coragem de fazer. Nós fazemos parte de um povo, de uma categoria de gente que está sendo levantado nessa geração para derrubar gigantes, mas não por causa da nossa competência, mas por causa da posição que a gente ocupa no coração de Deus, e por causa do Espírito Santo, da unção que Ele colocou sobre mim e sobre você, como empresários. É para isso que a gente está aqui. E aí lá no comecinho, em Gênesis, pode colocar aqui por gentileza, em 1:26, fala da criação, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo ali que Ele nos fez uma réplica, uma reprodução de quem Ele é, do caráter dEle, do potencial dEle, do invisível dEle, e dentro da gente Ele pôs a identidade, semelhança, a identidade dEle dentro de nós. E aí vem uma vírgula no versículo lá e diz o seguinte: e domine. Domine é igual a governo. E aí em 28, Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou. Deus criou o homem, criou a mulher, criou a gente, ser humano, e os abençoou. Você já sabe o que significa os abençoou? Deus nos criou, botou a imagem dele dentro da gente, semelhança dele dentro da gente, e falou: vocês estão liberados para prosperar. Eu não sei quantas crenças limitantes enfiaram na tua cabeça e no teu coração. Eu não sei o tamanho dos desafios que você passou na vida, ou a quantidade de traumas que você pode ter passado. Para de acreditar nas crenças e começa a acreditar naquele que nos criou. Antes da gente ter crença, Ele nos abençoou. E diz o seguinte: frutificai e multiplicai. Repete comigo: frutificai e multiplicai-vos. Aí Ele diz: e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse versículo aqui fala de multiplicação. Esse versículo aqui fala de crescimento. Esse versículo aqui fala de uma das palavras da moda: exponencialidade, multiplicação. Deixa eu te dizer uma coisa: eu e você não temos o direito de ser pequeno. Você não tem o direito de ter uma pequena empresa. Você não tem o direito de ter um pequeno faturamento. Você não tem o direito de ter um pequeno lucro. Você não tem o direito de ocupar uma pequena posição no mercado. Não pelo tamanho da nossa competência, não pelo tamanho da nossa qualificação, mas pelo tamanho daquele que nos enviou. Não é sobre mim, não é sobre a minha competência, não é sobre o que eu acredito sobre mim, não é o que eu digo sobre mim, não é sobre o que eu penso sobre mim, é o que Ele diz sobre mim e o para que Ele me enviou. Ele me enviou para multiplicar, Ele me enviou para frutificar, Ele me enviou para prosperar. Não sou eu, porque eu por mim mesmo, gente, não vai. A minha competência não justifica o meu alcance. A minha competência, a minha qualificação não justifica o tamanho das coisas que eu faço, não justifica os resultados que eu gero. O Diego falou sobre doação e me lembrei de uma história. Graças a Deus a gente tem um coração bem disposto para esse tipo de coisa assim. Mais uma vez, tem uma frase que diz o seguinte: se as pessoas soubessem o quanto elas ganham ao doar, elas doariam nem que fosse por interesse, né? E uma vez eu saí aqui do Alphaville, estava ali no carro, entrei no carro, saí de um contador, e aí veio uma senhora e falou: moça, quer um pano de prato? Eu falei: não, moça, se eu levar um pano de prato desse, eu nem sei que minha esposa tem gosto sobre panos de prato, né? Eu falei: não, moça, obrigado. Aí ela falou: moço, compra um. Aí ela falou: eu era moradora de rua, eu fiz um voto com Deus, que se Deus me tirasse de morar na rua, eu ia fazer alguma coisa para ajudar os outros moradores.
E aí eu estou vendendo esse pano de prato para poder arrecadar dinheiro para ajudar outros moradores de rua. Como é que não compra? Como é que compra um pano de prato? E fui ver na carteira e tinha acabado de lançar a nota de R$200. Acho que eu tinha umas 3 ou 4 lá. Peguei uma. Falei, moça, quanto é o pano de prato? Eu não lembro direito, era tipo 3 por 10, assim. Aí eu falei, 1 é quanto? Ela falou, 1 é 5. Eu falei, então me dá 1 por gentileza. Ela, não, leva pelo menos 3. Eu falei, não, eu só queria 1. Qual que você quer? Escolhe para mim. Ela me entregou. Eu peguei o pano de prato e dei o dinheiro para ela. Ela falou, eu não tenho troco. Falei, pode ficar com troco. Ela fez assim, ó, grudou na minha mão e no dinheiro. Eu do lado de dentro do carro com a mão assim, ela grudada na minha mão. Ela falou, moço, por quê? Eu falei, não, querida, porque você merece, pode ficar. Ela, moço, por quê? E ela começou a gritar comigo. E eu, não, querida, é para você. Ela segurando na minha mão e no dinheiro, ela ajoelhou do lado do carro, começou a orar, chorar e a gritar. E eu comecei a ficar com vergonha. E ela orava, e declarava, e profetizava, e eu lá, e sem exagero, foi uns 5 minutos ela orando de joelho do lado do carro, chorando e gritando. E eu falei, moça, se você não parar de chorar, eu vou pegar o dinheiro de volta. Falei, eu não lembro de tudo que ela orou, mas no meio da oração dela, ela falou, eu declaro 1 milhão de vezes mais sobre a tua vida. E beleza, parou de orar, entreguei os R$200 para ela. Passou um tempo e a minha mente ficou, 1 milhão de vezes mais, vezes R$200, é 200 milhões. E eu nunca tinha imaginado ou pensado 200 milhões, é dinheiro pra caramba. Para alguns aqui pode ser pouco, mas para mim 200 milhões é bastante dinheiro, é um número significativo. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, eu não sei o que aconteceu na oração daquela mulher, mas dia 18 agora, eu tenho um primeiro encontro com um estrategista do Dom Cabral, e dia 18 agora a gente começa a desenhar um planejamento estratégico de 200 milhões para a nossa empresa para os próximos anos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é momento de se posicionar para grandes coisas. É momento de se posicionar num tempo que as pessoas precisam de referência. Nunca na história do mundo, na história do Brasil, as pessoas precisaram tanto do nosso posicionamento. Eu gravei um vídeo domingo e falei, gente, não é o grito dos maus que nos assustam, é o silêncio dos bons. É hora da gente se levantar. É hora da gente se levantar, porque Deus nos chamou com uma unção de governo, com uma unção de José, com uma unção para fazer a diferença nessa geração. Deus nos levantou com uma unção de Davi, uma unção de adorador, uma unção de guerreiro, mas uma unção de governo para poder fazer a diferença numa geração e derrubar os gigantes. E Deus nos chamou com uma unção de multiplicação, com uma unção de conquista para fazer a diferença nesse tempo. E eu queria orar, porque do mesmo jeito que uma vez alguém orou sobre a minha vida e declarou que eu seria um profeta no meio dos empresários, eu quero orar sobre a sua vida e liberar para você que Deus levanta a partir desse primeiro culto de empresários uma geração de profetas no meio do mundo corporativo e no meio dos empresários. Fica de pé no seu lugar, por gentileza, para a gente poder orar juntos. Se você puder, abra as suas mãos e coloca diante de Deus agora o que tem de maior e o que o seu desejo mais grandioso, as suas maiores ambições, seus maiores desafios, os maiores gigantes, as maiores crises que você já passou. Eu não sei, mas coloca agora. Imagina que a gente está junto, a gente está diante daquele que criou toda essa parada aqui, o mundo todo, e a gente tem a chance de apresentar. Feche seus olhos e Senhor Jesus, Pai querido, Espírito Santo, Senhor, que privilégio estarmos aqui nessa noite. Pai, milhares podiam estar aqui, Deus, mas por algum motivo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, o Senhor nos escolheu para estar aqui.
Deus, em nome de Jesus, não por mim, não pelas minhas palavras, não pelo potencial, mas pelo nome, sobre todo nome, pelo nome de Jesus, Pai, pelo nome daquele que criou o universo, criou as galáxias, criou a vida, criou cada célula do corpo humano, para aquele que é a própria sabedoria, eu declaro em nome de Jesus um espírito de sabedoria, eu declaro em nome de Jesus uma unção de prosperidade jamais vista nesse tempo. Eu declaro em nome de Jesus uma unção poderosa que vai atrair os parceiros apropriados, sócios, investidores, Pai, uma unção de governo, uma unção de estratégia. Em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, de uma forma poderosa e especial, como nunca, Deus, para a Tua honra, Pai, para a Tua glória, para o Teu governo, para o Teu reino, para a Tua prosperidade nessa geração. Nos usa, Pai. Eis-nos aqui, Pai, nós nos posicionamos, nós nos levantamos, nós nos comprometemos, nós nos entregamos no nosso coração. As nossas empresas pertencem a Ti, nossos planos, projetos e sonhos pertencem a Ti, Pai. Receba e nos usa, Pai, em multiplicação, em frutificação, em governo, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dá uma salva de palmas, calorosa, preciosa. Dá um grito, faz barulho, abraça alguém aí. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Que honra estar aqui, gente. Que honra poder estar aqui. E pode contar comigo, o que eu puder fazer aí, vamos para cima. Eu não sei agora se eu chamo alguém aqui que eu